na carta de Paulo aos Efésios, vamos ler o capítulo 2, os versos 8, o verso 8, vamos ler da seguinte maneira: capítulo 2 de Efésios, versículo 8, convidamos a igreja para a leitura da palavra do Senhor. Os irmãos vão estar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, Efésios 2, 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, esse assunto é um assunto que fala dos recursos da graça do Senhor para o exercício da fé, e isso no processo da salvação. O exercício da fé no processo da salvação, ele é um recurso que Deus coloca à disposição dos seus servos, para os servos andarem ou caminharem em direção à vida eterna, à eternidade. Se a escolha do servo for caminhar com os recursos da graça, ele automaticamente vai caminhar sempre para frente no crescimento da sua vida espiritual. É natural que, se ele optar por outra direção, outro rumo, outra forma de caminhar, que não seja usando os recursos da graça que o Senhor põe à disposição do servo, ele naturalmente tomará outro rumo, ou então entrará por algum desvio. E muitas vezes esse desvio pode ser até para baixo, no sentido de um quadro que iremos apresentar aqui para os irmãos, mostrando de uma forma ilustrativa a questão do projeto, ou do projeto de salvação do Senhor para o homem. Então, nesse quadro, nós convidamos aqui a atenção dos irmãos para esse quadro que nós vamos apresentar aqui de uma forma ilustrativa. O projeto de salvação do Senhor, consistindo em um ato e um processo. O ato da salvação, Deus nos salva pela graça dele. Pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 2, verso 8, que é o texto que nós lemos. E essa salvação, ela é profética. Por quê? Porque ela vem da eternidade. E Deus nos salva conforme a soberania dele. Então é o ato da salvação. Lá no tempo de Deus, ele envia um plano, um projeto de salvação para alcançar o homem. Então a Bíblia diz que esse projeto é, segundo a carta de Pedro, 1 Pedro 1:2, ele é uma eleição, e Deus faz isso segundo a sua presciência, seu pré-conhecimento. Então, eleito segundo a presciência de Deus Pai. Deus nos elege, ele elege o homem e dá agora ao homem toda a sua existência a oportunidade de um dia ele receber e atender a um chamado de Deus. Então, o ato da salvação consiste em Deus eleger o homem e chamar o homem. Então é a eleição e o chamado. Lá num determinado dia, o homem recebe na sua existência esse chamado da parte de Deus. E ele vai agora responder a esse chamado, usando do livre arbítrio. Então ele vai optar por aceitar ou rejeitar esse chamado. E aqui então se inicia, a partir desse momento, a segunda fase do projeto global de salvação de Deus, que é o processo. Então o ato que vem de Deus e o processo. Só que o processo agora, ele envolve o homem. Até aqui não, até aqui Deus fez tudo sozinho, ele salvou, não teve participação do homem. Foi antes que o homem existisse. Deus preparou na presciência o plano de salvação. Agora o homem tem participação nele, ou seja, ele vai agora, nessa participação, ele vai entrar na fase chamada do processo, ou seja, o processo é a caminhada, o processo é segundo o texto que nós lemos. Pela graça sois salvos, agora, por meio da fé. E é essa parte aqui agora que nós queremos chamar a atenção dos irmãos para o nosso estudo vai estar focado, ou seja, vai estar direcionado a
a essa parte aqui, que é o processo que é em santificação do Espírito Santo para a obediência, segundo aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A partir daqui agora, o homem tem a escolha dele, ele vai viver esse aspecto aqui agora, esse campo de ação aqui agora, é o campo de ação do processo da salvação, em que agora o homem vai exercitar a fé, ele vai para o exercício da fé. Pela graça sois salvos, mas por meio da fé. Aí esse aspecto aqui agora, eu vou chamar a atenção dos irmãos para algumas recomendações da palavra do Senhor a respeito deste processo de salvação. Então, recomendações da palavra sobre o uso dos recursos da fé no processo de salvação. Primeira recomendação, ela vem do apóstolo Pedro. Então o apóstolo Pedro diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis. Então essa recomendação do apóstolo Pedro é para aquela parte do projeto de salvação que compete ao homem, ou seja, compete a mim, compete a você, que é a caminhada na presença de Deus, exercendo agora a fé, por meio da fé. Então, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, ou seja, exercitando a fé no projeto no processo de salvação, nós então nunca jamais tropeçaremos. Mas também outra recomendação é a recomendação feita na carta aos Hebreus. Quando a carta aos Hebreus vai falar a respeito do capítulo 10, verso 38, a palavra do Senhor diz assim: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então essa expressão fala a respeito daquele espaço ali do projeto de salvação. Então o justo viverá da fé, ou seja, do exercício da fé, por meio da fé. O justo, aquele que é justificado pela fé no Senhor Jesus. Agora ele vai caminhar e ele viverá exatamente da fé, ou seja, ele terá vida. Quanto mais ele exercitar a fé, quanto mais ele buscar os recursos da graça no exercício da fé, mais vida ele vai ter, vai viver disso. Nós vivemos disso. Agora, se houver um recuo, se houver um retorno, se houver um desvio, aí o Senhor diz assim: a minha alma não tem prazer nele. Então isso é um processo, portanto, que é um caminho sem volta, é um caminho em direção à eternidade. Agora, voltando novamente ao nosso quadro ilustrativo, a fé, vejam os irmãos que a fé que lança mão dos recursos da graça, essa fé, ela caminha nessa direção aqui, ó. Ela caminha para a frente, rumo à eternidade. Então é a fé que leva o homem à eternidade. Mas se essa fé, se a escolha por essa fé for uma escolha diferente daquela que é a santificação do Espírito Santo, ou seja, se for para uma escolha pela razão, uma escolha pelo argumento religioso, uma escolha pela lógica da fé, pela filosofia da fé, isso aí pode levar o servo a um outro rumo, que é esse rumo aqui, ó, rumo para baixo. Principalmente se ele escolher o argumento da sua salvação pelas obras. Você vai caminhar agora não mais em direção adiante à eternidade, mas vai caminhar para a morte. Morte aqui é no sentido espiritual. Se você quer ver uma expressão da palavra que afirma isso que nós estamos dizendo aqui, ou seja, o argumento, o desvio da fé, para onde leva o homem, você vai ver uma carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós pegamos, por exemplo, a carta aos Gálatas, capítulo 5, verso 4. A expressão do texto diz aqui assim, olha: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, ou seja, pelas obras da lei. Aí Paulo diz assim: da graça tendes caído. Por isso o quadrinho mostrou a direção para baixo, a justificação pelas obras e não pela fé, o reino material e não o reino espiritual, a vida terrena e não a vida eterna. Então é uma caminhada onde o homem cai da graça, ele tomou outro rumo.
o rumo do argumento, o rumo da lógica, o rumo do argumento religioso. Agora, quando Paulo dá o exemplo dele a respeito da sua escolha que ele fez para caminhar e exercendo a sua fé, utilizando os recursos da graça na sua vida, Paulo nos dá um excelente exemplo quando ele escreve a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que fé foi essa que Paulo guardou? Guardar a fé é quando você caminha para frente, é quando você caminha para a eternidade. Guardar a fé é quando você usa o recurso da graça para o exercício da fé, ou seja, para caminhar por fé na presença do Senhor. Por isso Paulo diz: guardei a fé. A outra expressão de Paulo que mostra como ele também guardou a fé foi quando ele fala para os filipenses. Então Paulo escreve aos filipenses falando assim, ele diz assim: eu prossigo para o alvo. Então ele diz assim: prossigo para o alvo. Qual é o alvo? Aí diz assim: eu prossigo para o alvo por causa disso aqui, ó, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, o exercício da fé para Paulo era uma caminhada dinâmica, prossigo para o alvo. Ele não tinha alcançado esse alvo, mas estava prosseguindo. Por quê? Porque esse alvo, Paulo tinha em sua mente em razão do exercício da fé, o prêmio da soberana vocação. Vocação é chamado. Ele recebeu o chamado, atendeu ao chamado, e ele agora, exercitando a fé, ele guardou essa fé, prosseguindo para esse alvo. E isso é exatamente o exemplo de Paulo. Agora, dando continuidade ao nosso estudo sobre os recursos da graça para o exercício da fé no processo de salvação. Então você pergunta: a fé no processo de salvação, o uso do recurso da graça para o exercício da fé é para mostrar exatamente o que é fé na Bíblia. Fé na Bíblia não é uma coisa mística, não é uma coisa abstrata, mas a fé na Bíblia, ela é um recurso que Deus põe à disposição do crente em Jesus, do servo, e esse recurso está ligado à salvação dele. Não se dissocia fé sem salvação, porque a salvação está ligada ao processo onde o servo ali, ele exercita a sua fé, usando ou lançando mão dos recursos que vêm de Deus, da graça de Deus, para a sua vida espiritual. Porque aí você pergunta, vamos fazer uma pergunta que, por sinal, aqui vai ser uma atividade nossa no final deste assunto, que nós vamos deixar um espaço maior para os irmãos para poderem fazer uma pequena dinâmica em classe e ali depois terminar a escola bíblica. A pergunta é a seguinte: é possível você ter fé para a salvação, mas sem deixar o Espírito Santo dirigir sua vida? Segundo, é possível você ter fé para a salvação, mas o argumento da sua salvação está ligado à questão de abstinência de alimentos, ou abstenção de alimentos, ou até mesmo de guarda de dias? Então é uma pergunta. Porque a grande preocupação desse estudo nosso, de hoje aqui, ela está exatamente na parte do processo da salvação, que é aquela parte que nós aqui, queremos chamar a atenção dos irmãos para esse espaço aqui. Essa aqui é a nossa grande preocupação. Então todo esse espaço que está aqui faz parte da nossa preocupação, que é o processo. É aqui que está exatamente a questão que envolve o homem. Está aqui o espaço aqui, ó. Esse espaço é um espaço de limite, que nós temos aqui. Todo esse espaço aqui, ó, está ligado ao processo de salvação. Então é para a eternidade, é um caminho sem volta, porque é caminho para a eternidade. Aí então, diante desse processo, nós temos o seguinte: o ato da salvação, Deus fez tudo por nós e fez muito bem feito. O grande problema, que é agora o ponto central do nosso assunto, é exatamente essa parte aqui. Por que é o grande problema? Porque depende do homem, depende de mim, depende de você, depende da nossa disposição em exercitar a nossa fé dentro do processo. E aí, você vai perceber uma coisa, que nesse processo que o crente exerce ali, exerce ali a fé,
ele vai sempre estar em constantes escolhas. A escolha, que aqui é a palavra escolha, essa escolha, ela vai se dar ao longo de todo o processo. Ela não é somente naquele dia em que ele escolheu aceitar Jesus como Salvador, não. Essa escolha, ela vai continuar ao longo de toda a existência do servo na presença do Senhor. Por quê? Porque é uma escolha em que, vamos supor, em um determinado momento ele está aqui, aí ele tem um pequeno problema aqui, aí ele, qual é a escolha que ele fez? Vou usar um recurso da graça. Aí ele usa um recurso da graça. Aí esse recurso da graça vai auxiliá-lo, vai ajudá-lo a recuperar a perda que ele teve aqui. Às vezes uma transgressão, às vezes um problema que aconteceu, uma falibilidade humana, da natureza humana. Ele apelou para o recurso da graça. Aí ele apelou para esse recurso, o recurso veio, aí ele foi fortalecido. Então ele está aqui dentro de uma ação, de uma ação de escolha constante. Constantemente, meu irmão, você vai escolher isso. O que eu faço agora? Eu estou diante de uma necessidade, eu preciso fazer uma escolha. Então você tem essa escolha, você tem um recurso da graça que o Senhor põe à sua disposição para você escolher. Isso é que é o exercício da fé. Porque quando o texto que nós lemos diz, pela graça sois salvos, foi isso aqui, a parte de Deus, mas diz também, por meio da fé, ou seja, a parte nossa, a parte do homem. Então é ato e processo. Aonde terminou o ato, iniciou o processo. E esse processo, ele é uma ação que envolve o homem. O homem, ele faz parte desse processo. Depende dele, se ele quiser ou não quiser, se ele escolher ou se ele não escolher. Agora tem uma coisa, aqui ao longo desse processo tem uma grande bênção para o céu. Sabe qual é a bênção? É a participação do Senhor também nesse processo. Sim, mas como é que o Senhor participa desse processo? O Senhor participa colocando os recursos da graça à disposição do servo. E que recursos da graça são esses? Vamos lá? Então nós temos aqui os recursos da graça que vêm de Deus, não vêm do homem. Esses recursos nós podemos enumerar alguns deles aqui. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo. Você tem o batismo do Espírito Santo como um recurso da graça para você usar para uma bênção da sua vida. Você tem outro, você tem os dons espirituais. Então os dons espirituais, eles vêm para te orientar, para o Senhor falar ao seu coração. Então é um recurso da graça. Outro recurso, a comunhão com o corpo. Então a comunhão com o corpo é a igreja. E à medida que você está em comunhão com a igreja, você está integrado na igreja, você está em comunhão com o corpo, recebendo o alimento do corpo, aí você pode estar certo de uma coisa, você vai estar usando esse recurso que Deus coloca à sua disposição. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Outro recurso são os meios de graça. Quais são os meios de graça? Você tem a oração, e também o clamor, a oração, o clamor, de Jesus. Você tem o jejum, você tem a madrugada, você tem o louvor e você tem a palavra revelada para falar ao seu coração. Se abre a Bíblia, você vai ver como o Senhor vai falar ao seu coração. Então são os recursos, são os meios de graça que fazem parte desses recursos que Deus coloca à disposição dos seus servos. E o uso dos meios de graça, eu quero dizer uma coisa aqui para os irmãos, que quando você usa, meu irmão, um meio de graça, você está usando algo que não é um sacrifício, não é uma penitência, não é uma coisa rotineira, por obrigação, não, mas é uma bênção do Senhor para a sua vida espiritual. E tanto a oração, quanto o jejum, quanto a madrugada, qualquer meio de graça, é uma bênção do Senhor para a sua vida espiritual. Aí agora, veja bem, os irmãos, por que então o texto diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Por que por meio da fé? A expressão por meio da fé, você pode entender também da seguinte maneira. Por que por meio da fé? Por meio da fé é por meio da direção do Espírito Santo. Você precisa deixar o Espírito Santo dirigir a sua vida. Por meio da revelação do Espírito Santo, você precisa andar mais na revelação do Espírito Santo. O que o Senhor está revelando? O que o Senhor está falando comigo? Qual é a direção do Senhor para a minha vida? Então isso faz parte desses recursos que o Senhor põe nas suas mãos. Por meio da fé, significa também por meio das operações do Espírito Santo. É preciso que nós nos coloquemos debaixo das operações
ações do Espírito Santo, deixar o Espírito Santo operar mais, libertar, operar na nossa vida, operar em tudo da nossa vida. E por último, por meio da fé significa por meio dos dons do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo que fala através dos dons espirituais, e é preciso, portanto, buscar os dons espirituais, usar os dons espirituais, porque é um recurso da fé. Agora, a palavra diz que isso não vem de nós, diz assim, não vem de vós, é dom de Deus, né? É dom de Deus. Por que quando a palavra diz não vem de nós, é dom de Deus? Porque o exercício da fé, meus irmãos, não é porque o irmão é muito bonzinho, não é porque o irmão pertence a uma boa igreja, não. O exercício da fé não é porque existe uma circular do presbitério orientando madrugada, jejum, oração, não. Mas o recurso da fé, o exercício da fé, é porque esse exercício é uma bênção do Espírito Santo na vida do servo, ou seja, é dom de Deus. Deus está te dando isso, Deus está nos dando isso, louvado seja o nome do Senhor. Essa fé, naturalmente, não é uma fé meramente devocional. Sabe o que é fé devocional? Fé devocional é quando o crente entra na rotina, no mesmismo, né? Não tem crescimento espiritual, quando vira uma rotina a vida espiritual do crente. Isso é devoção. Então, não é essa a fé. Não é a fé do esforço para ter fé. O irmão fez tanto esforço que ficou até sem voz, tanto ele falou. Então, não é o esforço para ter fé. Não é também fé do chamado contribuinte. Quanto mais eu contribuo para a causa, mais eu tenho fé. Não, essa fé, ela não vem de Deus. Ela é enérgica do homem. Então, a palavra diz que isso não vem de vós, mas é dom de Deus. E aí, caminhando para o nosso final, nós temos mais uma pergunta a fazer. Você pergunta assim: em que momento se dá o processo da fé? Ou seja, quando se dá o processo da fé? Olha, o processo da fé ele se dá num momento muito especial. Sabe quando? Quando nós caminhamos impulsionados pelo Espírito Santo, dirigidos pelo Espírito Santo, governados pelo Espírito Santo, dominados pelo Espírito Santo. É aí que se dá exatamente o processo da fé. É nesse momento. Por exemplo, a experiência de Paulo. Quando Paulo dizia, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, isso não é uma frase para ser decorada, não. Cristo vive em mim, para Paulo significava o seguinte: Cristo manda em mim, Cristo governa a minha vida, Cristo dirige a minha vida. Ele chegou a ponto de dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então essa era a expressão de Paulo. E ele não fica com isso só para ele recomenda isso para a igreja. Ele escreve também para a igreja, recomendando em Colossenses capítulo 1, né? Ele vai recomendar para a igreja que os irmãos tenham em Jesus a esperança, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Então ele está falando não só Cristo vive em mim, mas ele fala Cristo em vós, ele está falando para a igreja. Porque a nossa maior esperança da salvação que nós temos como igreja é exatamente Cristo em nós. Agora, o que significa Cristo em nós? Significa o seguinte: significa o Espírito Santo dirigindo a nossa vida, dominando a nossa vida, refreando o nosso falar, para não dizer a nossa língua, dominando os ímpetos da nossa natureza humana. Cristo em nós significa o Espírito Santo nos ajudando a conter as aptidões da nossa natureza humana, da nossa carne. O Espírito Santo nos dando domínio sobre o pecado. Então isso é Cristo em nós, esperança da glória. O Espírito Santo orientando a nossa forma de vida, para que tenhamos forma de vida revelada pelo Espírito Santo, o nosso culto revelado pelo Espírito Santo, a mensagem revelada pelo Espírito Santo, a doutrina revelada pelo Espírito Santo. Isso é Cristo em vós, esperança da glória. Palavras de Paulo aos Colossenses, quando ele escreveu no capítulo 1, no versículo 27. Agora, por último, irmão, nós vamos nos voltar ainda ao nosso quadro para concluirmos aqui algo que é muito importante para a nossa conclusão. Nós estamos falando dos recursos da graça para o exercício da fé, e isso no processo da salvação. Aí agora nós vamos estabelecer algo interessante aqui para nós. Essa caminhada nossa aqui, ela é uma caminhada sem volta, ida sem volta. Então nós vamos aqui para a eternidade.
Agora, esse processo aqui é exercido dentro de um limite. Qual é o limite? O limite está aqui, ó. É daqui para cima. Para cima não tem limite. Por quê? Porque é o recurso que vem da graça. Agora, para baixo tem um limite. O limite é desviar-se da direção, fazer a escolha por aquilo que é a razão, e o resultado disso nos levar à morte. Então esse é o limite. Agora, dentro desse limite aqui, você tem a liberdade de agir de acordo com essa determinação aqui do Senhor. É a santificação do Espírito Santo. Então esse é o limite. É exatamente nesse momento, nesse limite que nós estamos do processo da fé. Qual é o limite? Santificação do Espírito Santo. Ninguém é mais santo do que o outro, porque o nosso padrão de santificação é o Senhor Jesus, e o Espírito Santo nos conduz a isso. Então nós estamos nesse processo aqui, a cada dia buscando a santificação através dos meios de graça, uma santificação que é do Espírito Santo. Nós não estamos usando um recurso nosso, um esforço nosso, nós não estamos usando um ritual de culto nosso, algo que represente qualquer sacrifício nosso. Nós não, estamos usando o recurso da graça do Senhor. E vou dizer uma coisa para os irmãos: não há coisa mais maravilhosa do que usar um recurso da graça e imediatamente você receber uma resposta do Senhor que fortifica a sua vida espiritual. Não é simplesmente uma troca de favores com Deus, não, nunca isso existe, mas é um relacionamento com Deus que vai te levando a caminhar cada vez mais fortalecido na presença do Senhor. E o grande valor da nossa salvação é exatamente esse. A graça não é, irmão, sabe que o limite da graça, a graça não é uma permissão, um direito que Deus está dando ao homem de ele permanecer no pecado, caminhar depois de salvo no pecado. Não, a graça, ela é um refúgio onde que Deus colocou ali à disposição do servo, para o servo viver a sua fé e andar fortalecido na fé. A graça, em outras palavras, ela é um tesouro de bênçãos que Deus colocou à disposição do servo, para que ele possa entrar nesse tesouro e retirar dele os recursos para ser fortalecido na sua fé. Esses recursos, os dons espirituais, já dissemos aqui, as madrugadas, os jejuns, a comunhão no corpo, o clamor, são recursos que são provindos da graça de Deus, do favor não merecido da parte de Deus. E esses recursos, ele é para que o salvo, o servo, ele se fortaleça no Senhor e ele não seja enganado na sua caminhada, mas permaneça firmado diante de Jesus, que é o autor e consumador da fé.